Oi pessoal, meu nome é Natão e hoje eu tô gravando um vídeo que faz um bom tempo, na verdade, que eu queria gravar para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com os aplicativos de finanças que atualmente estão disponíveis no Brasil, né? Eu já tenho uma boa experiência com aplicativos de finanças, eu acho que desde 2021 que eu venho tentando utilizar alguns, e assim, já passei por boa parte desses aplicativos e assim, sendo sincero, atualmente só tem um aplicativo que ganhou meu coração há pouco tempo e que realmente fez alguma diferença na minha vida. Porque os outros, eu não sei se é o que acontece com vocês, mas o que eu sinto é que a maior parte desses aplicativos eu vejo os meus gastos de fato, eu compreendo que esses gastos são ruins para mim, alguns deles, porém o aplicativo ele não consegue me auxiliar. Ele me mostra a realidade, e às vezes não tão bem, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil, e isso, na verdade, de forma geral, é difícil você ter um tracking adequado das suas finanças por conta da ligação dos aplicativos com os bancos, né? A gente sabe que é um pouco complicado essa conexão, e às vezes você tem um delay, às vezes você tem importações duplicadas, e assim, é o que acontece, né? Eu já migrei de vários aplicativos, enfim, atualmente o que eu utilizo é o YNAB. O YNAB eu comecei a utilizar ele no fim de 2024, e assim, ele é um aplicativo completamente diferente dos outros, né? E eu vou explicar um pouquinho aqui por que eu acho que ele é um aplicativo diferente dos outros. Mas antes eu quero falar um pouco da minha experiência com os outros aplicativos, especialmente com Minhas Finanças. Bom, Minhas Finanças é um aplicativo que, de longe, para mim, foi o melhor aplicativo que eu poderia ter testado, porque, assim, existe uma infinidade de opções dentro do Minhas Finanças, e a maior parte dessas opções, elas são muito úteis, e eu percebo que elas se encaixam na realidade do brasileiro. O que eu chamo de realidade do brasileiro? A realidade do brasileiro é aquele que utiliza o cartão de crédito, né? E assim, eu sinto que um aplicativo que ele entende bem essa questão do cartão de crédito, ele funciona muito bem pro Brasil, né? Não só o dinheiro do débito. Óbvio, se você consegue usar só débito, tranquilo, mas eu sinto que para boa parte das pessoas o crédito é importante, né? Não estou dizendo que se é ruim, se é bom, mas eu estou dizendo que ele existe e que é importante para essas pessoas. O Minhas Finanças, ele tem uma questão que para mim é essencial, é o preço, né? O preço do Minha... Eu acho, inclusive, que vai ter uma finalização do plano vitalício, se já não teve, na verdade, não tenho certeza. Tenho até que conferir. Mas ele era muito barato, muito barato. Eu pago o syncing dele, que faz a sincronização que você consegue fazer mais de uma conta dentro do aplicativo, mas o plano original, ele é muito barato. E isso, para mim, é uma coisa essencial, né? Um aplicativo que é barato ou é gratuito. A maior parte dos aplicativos são gratuitos e tem alguma parte, né, que é paga, né? Inclusive o Minhas Finanças. Tem uma parte paga e uma parte que é gratuita, né? O Despesas é um outro aplicativo que eu já tive alguma experiência. Não é um aplicativo muito antigo, né? Eu gostei muito da questão da IA dentro dele, eu achei isso bem legal, né? Seria ótimo se Minhas Finanças tivesse uma integração com IA também, mas eu sei que é muita coisa, né, para os desenvolvedores trabalharem, já que eles estão trabalhando em muita coisa ao mesmo tempo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que com todos esses aplicativos que eu já experimentei, o que eu sinto é que a maior parte deles, ele me mostra de fato, né? Então eu tenho as minhas dívidas mensais e ele realmente me mostra as minhas dívidas mensais de acordo com o que eu vou gastar no mês. Eu deixei reservado lá um determinado dinheiro para essa coisa. Então vamos supor que eu considere que eu vou gastar R$ 200 com alimentação de lanches durante o mês. Então eu deixo orçado nas minhas finanças esses R$ 200. Então eu sei que eu tenho R$ 200, então eu gasto esses R$ 200, né? Só que o que acontece comigo, e eu sei que é a realidade de muitas pessoas, é que você orça esses R$ 200, mas você sempre gasta mais. Ou você orça para outras coisas e você sempre gasta mais. E no fim, vira uma bagunça, completamente assim, que deixa você louco. Porque uma bagunça de gastos, você não consegue entender direito para onde seu dinheiro foi, onde você gastou mais, onde você gastou menos. O aplicativo te deixa cansado de ter que fazer essas importações.
Eu sei que o Minhas Finanças, ele puxa das notificações, mas mesmo assim, muitas vezes, o aplicativo faz cópias duplicadas, ou às vezes vai para o cartão de crédito, então você tem que ir lá, tem que corrigir, mas você comprou no débito e foi para o cartão de crédito, então você tem que ir lá e corrigir o que foi colocado na categoria errada. Então, assim, por mais que seja um aplicativo muito bom e que eu recomendo demais para quem quer organizar o seu futuro, ou seja, a pessoa quer colocar ali nos seus próximos meses as rendas e as despesas e quer organizar para entender como que o seu dinheiro vai estar distribuído nesses meses. Às vezes eu me pergunto se uma tabela não seria mais fácil, né, do que ter que importar tudo no aplicativo. Mas enfim, faça o que te convém. Até o final de 2024, eu utilizava esses aplicativos e eu conseguia, de fato, ter um controle relativamente bom. Porém, todo mês eu precisava refazer todos os meus planos, ou seja, eu tinha que sentar. Isso eu tô falando todo mês, mas às vezes até menos do que todo mês. Eu tinha que sentar e tinha que refazer tudo de novo, né? O que era extremamente cansativo, porque muitas coisas mudavam nesse mês. Às vezes a fatura do cartão de crédito já não era a mesma que estava ali. Eu não entendi o porquê que tinha. Então, assim, às vezes eu ficava horas sentado organizando o aplicativo. O que, para a maioria da parte das pessoas, é extremamente, assim, dispendioso em relação ao tempo, né? Você não tem tempo para ficar o tempo inteiro organizando o seu aplicativo de finanças. Então, assim, são questões que para mim fazem muita diferença e que mudam a sua relação com o aplicativo e que, no longo prazo, te fazem desistir, né? E eu realmente desisti de boa parte desses aplicativos por conta disso. O Minhas Finanças é o que eu me mantive fiel, talvez porque eu tinha pagado, né, de fato, então isso era um estímulo para utilizar o aplicativo, e também porque eu tinha uma necessidade muito grande de utilizar alguma coisa para me organizar. Bom, agora vai entrar na parte que no fim do ano passado, eu estava assim, né, navegando no Reddit e eu vi alguns comentários sobre esse aplicativo de finanças que chama You Need a Budget, ou INEB, e os comentários sobre esse aplicativo eram assustadoramente bons. Assim, não tinha uma pessoa que falava mal do aplicativo, o que é extremamente estranho para qualquer aplicativo, para qualquer coisa que você vê na internet. Porque geralmente o que você vê é o contrário, você vê pessoas elogiando, você vê pessoas falando mal, mas de forma geral todo mundo falava bem, né? As únicas pessoas que falavam mal do aplicativo falavam mal em relação ao preço do aplicativo, e não por conta do aplicativo em si. E assim, eu fiquei muito curioso, fui pesquisando, fui atrás, vi que tinha um período de 34 dias de teste e decidi, né, começar no INEB. Então eu não parei o Minhas Finanças, eu continuei no Minhas Finanças, mas eu tentei configurar minha conta do INEB. E assim, eu lembro que eu tirei um dia para organizar a conta do INEB. Um dia. Eu falei assim, esse dia eu vou organizar. E foi super rápido, foi questão de 30 minutos eu já tinha organizado tudo. Por conta da forma que o INEB funciona. E demorou muito tempo mesmo, para eu entender essa forma. Inclusive, eu sinto que até hoje eu não entendi completamente como o INEB funciona. Eu não sei se você está aqui porque você viu o título do vídeo, dizendo que eu achei um aplicativo muito bom, ou se você está aqui porque você já conhece o INEB e quer entender um pouco mais sobre ele, né? O que eu senti é que a comunidade brasileira do INEB é muito pequena e não tem muitos vídeos falando sobre o aplicativo como tem na comunidade internacional. Assim, se você pesquisar, você encontra vídeos de pessoas, esses vídeos são diversos, fazendo o que eles chamam de budget with me, né? Seria tipo fazer um orçamento comigo, em que as pessoas vão lá e expõem todos os seus gastos e vão orçando o seu salário de acordo com o que elas recebem. No Brasil não tem nenhum desses vídeos, ou pelo menos não encontrei nenhum vídeo assim, mas tem alguns vídeos falando sobre o INEB, né? É um aplicativo extremamente famoso nos Estados Unidos e alguns locais, mas no Brasil não. E assim, eu realmente não entendo o porquê, né? O INEB, ele é um aplicativo que funciona seguindo uma metodologia bem diferente dos aplicativos de finanças que a gente está acostumado, né? Ele funciona utilizando o sistema de envelopes. Para quem não sabe, o sistema de envelopes é como se você tivesse um banco, que é um cômodo, que é onde você recebe seu salário. Quando você recebe seu salário, esse cômodo vai ter vários envelopes. Você que determina quais envelopes são esses que estão dentro do seu banco, do seu cômodo. Então você vai colocar um envelope de conta de água, um envelope para jantares, envelopes diversos para o que você quer. E você vai pegar o seu dinheiro e vai distribuir ele dentro desses envelopes, certo? E aí, quando você for, por exemplo, sair para jantar, você não vai levar todo o seu dinheiro, você vai levar o envelope do jantar, né?
O que eu tô falando, né? Porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que um sistema de envelopes físico vai virar um aplicativo? A ideia do YNAB, e é algo que demorou muito para entrar na minha cabeça, é que ele funciona como se fosse o seu banco te mostrando o seu saldo. Ou seja, a lógica do aplicativo é você não ter que entrar no seu banco mesmo, para ver o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro depois que você olhar no seu banco. A lógica é você entrar no YNAB, ou o widget, porque tem um widget de telefone, então assim, você não precisa entrar necessariamente no aplicativo, mas você vê o seu saldo já na tela inicial. Ou seja, o seu saldo de cafés, o seu saldo de lanches, o seu saldo para ir fazer um jantar, enfim, o que você decidir, né? O envelope que você decidir. E aí você gasta com base nesse valor que você tem lá. Ou seja, você pré-determina onde o seu dinheiro vai ser alocado. E quando eu vi primeiro um pouco falando sobre isso, eu fiquei assim realmente com muita dúvida do que como seriam essa alocação, né? E aí esse vídeo não é para falar sobre como organiza o aplicativo e como coloca cada coisa dentro do aplicativo, mas para mim eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso e mostrando como que realmente faz isso na prática, porque realmente eu senti uma certa dificuldade de entender o método e de mais do que entender, de utilizar o aplicativo de uma forma que fosse simples, né? Mas o que eu quero dizer é que o YNAB mudou a minha forma de utilizar o dinheiro quando eu comparo com os outros aplicativos de finanças. Por quê? Porque em momento nenhum eu via o meu saldo específico do orçamento. Ou seja, lembra que no início eu dei um exemplo de que no Minhas Finanças eu orçava R$200 para uma determinada coisa, e aí eu gastava meu dinheiro no mês, considerando esses R$200. O que acontece de fato é que você sempre esquece desses R$200. Ou seja, você gasta 50 num dia, 75 no outro, e aí quando você vê, já virou R$400. Porque nada te falou que você já passou da meta. Aí você talvez pergunte, mas o Minhas Finanças ele tem um sistema de orçamento que mostra se você passou da meta, se você não passou. Sim, ele te avisa, mas é diferente do YNAB. Você vai entender o porquê, né? Quando você gasta mais dinheiro do que tem dentro do seu envelope, o YNAB te força a realocar dinheiro para aquele envelope. Ou seja, se você deixou R$500 para suas férias e R$200 para os seus lanches, e você gastou 300 de lanche, ou seja, está faltando R$100, o YNAB ele te força a pegar R$100 das suas férias e jogar nos seus lanches, para cobrir o valor a mais que você gastou. Essa sensação ruim de ter que cobrir o valor com outra coisa que é importante para você, ele te faz ficar mais receoso, ou receosa de gastar esse dinheiro, porque você pensa nisso melhor, e pensar melhor sobre os nossos gastos fazem com que a gente gaste menos, né? Porque a gente está pensando sobre isso. Não é aquela coisa impulsiva, né? Ou a gente pensa assim, depois eu lido com isso. O YNAB não, ele te mostra já na cara, frente a frente para você o problema que isso vai ser feito com todo o seu orçamento se você fizer esse gasto a mais que não estava planejado, que não tinha sido orçado anteriormente. Então, assim, essas mudanças para mim, essa mudança no jeito de pensar mesmo, fizeram com que o aplicativo, nesses 2 meses que eu estou utilizando, fosse, assim, extremamente benéfico para o meu modo de gastar e em outros vários sentidos. O YNAB, ele funciona muito bem. O YNAB, de forma geral, ele é orientado em 4 princípios. O primeiro princípio é de que todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária, ele tem que ser alocado, ele tem que ser colocado em algum lugar, né? Então você precisa distribuir o seu dinheiro. Então vamos supor que você tem R$500 que você está guardando, né? Você está guardando esse dinheiro você não sabe o que exatamente, mas você está guardando esse dinheiro. O YNAB, ele vai te forçar a decidir para que você está guardando. Mas eu não tenho nada em mente. Ok, então você pode criar uma categoria de investimentos e jogar esse dinheiro dentro do YNAB, entendeu? Mas o YNAB ele te proporciona decisões assim um pouco mais pensadas, né? Porque você realmente pensa sobre as suas coisas. Então vamos supor que você tem que pagar o IPTU do ano que vem. E você tem esses R$500 sobrando. Agora, você pode no YNAB já pegar o dinheiro, esses R$500, e cobrir o seu IPTU. Esse dinheiro vai ficar lá guardado, né? E mostrando o aplicativo fica um pouco mais claro como que isso funciona, né? Agora, outra coisa que eu acho bem interessante, que eu já até comentei um pouco aqui, é a questão de acompanhar e ajustar. Ou seja, se você gasta mais, você consegue cobrir esse valor com outro envelope, né? Você redireciona o dinheiro. Isso faz com que, no fim do mês, como você redirecionou o dinheiro de outras caixinhas para a sua caixinha que teve um gasto exacerbado, você sente que você não passou do seu orçamento geral. Ou seja, o seu orçamento geral,
total, ele não teve uma diferença porque você cobriu os pontos que você gastou mais com o que você gastou menos. E isso é muito bom, porque é completamente diferente dos outros aplicativos. Um outro ponto que eu achei assim, muito bom, e que no YNAB é mais fácil do que em outros de desenvolver, e até de pensar sobre isso, é que você consegue determinar com muita antecedência coisas que vão acontecer na sua vida e já começar a juntar o dinheiro para elas. Eu vou dar um exemplo. Eu não moro sozinho, eu até moro sozinho, mas eu não tenho uma casa, um apartamento, eu não tenho uma casa específica. Eu moro com meu irmão numa kitnet. Mas vamos supor que eu queira, né, um apartamento, comprar um apartamento. Isso não vai acontecer nos próximos 2 anos. Eu quero isso para daqui 5 anos, por exemplo. Então eu vou pensar no valor de entrada desse apartamento. Eu vou dar um exemplo, eu vou colocar aqui que minha entrada vai ser 60 mil reais. Eu consigo colocar essa meta, esse objetivo, no YNAB e já ir colocando dinheiro nesse objetivo. Então quando sobra, vamos supor que sobrou 8 reais para você de um determinado trabalho que você fez a mais, você já consegue jogar esse dinheiro dentro dessa caixinha, né? E assim, quando eu tava conversando com meu irmão, falando um pouco sobre o aplicativo para ele falou assim, mas qual que é a diferença então do YNAB para uma caixinha, de fato? Qual que é a diferença? E realmente não tem diferença. A diferença é que se você for entrar num aplicativo, por exemplo, no Nubank, e for criar uma caixinha para cada coisa que você for pagar no mês, vai ter umas 70 caixinhas. Então não faz sentido. A lógica é você ter um aplicativo que você divide todo o seu dinheiro em categorias e o seu banco, a sua conta bancária, o dinheiro fica bruto todo lá. Então se você for olhar o YNAB, você vai ter, sei lá, 50 reais para comprar café no fim do mês. Só que na sua conta bancária pode ter 5 mil reais. Aí você fala, não, mas se eu tenho 5 mil reais, eu tenho dinheiro para comprar mais do que 50 reais de café. Tem mesmo? Você sabe para que é esses 5 mil reais? E essa é a questão. Quando você tem um aplicativo que aloca o seu dinheiro, ou melhor, você aloca o seu dinheiro dentro do aplicativo, você vê onde o seu dinheiro está distribuído. Ele só não fica um valor solto na sua conta bancária. Você vê como ele está distribuído e aí você consegue tomar decisões assim um pouco mais pensadas, né? Então você não vai gastar 100 reais com algo que você só tem 50. Por quê? Porque se você gastar 100, você vai estar pegando 50 de outra coisa que não deveria estar sendo retirado, né? E eu acho que para mim isso é o essencial de você entender do YNAB. Um outro ponto muito legal do YNAB, e assim, que eu gostei muito, que eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu quero chegar e eu estou desesperado para chegar nesse nível, é pensar em fazer o seu dinheiro desse mês, ou seja, o que você vai receber nesse mês, valer para o mês que vem. Ou seja, você viver um mês na frente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você, esse mês, vamos supor que é dia 2 de março, você recebeu o seu salário, certo? Quando você recebe o seu salário, você vai pagar suas dívidas, certo? O que o YNAB quer que você faça é que você esteja um mês na frente. Não um mês, eu estou dando um mês só como exemplo, mas você esteja à frente nas suas dívidas. Ou seja, quando você recebe seu salário, você já tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Você já tem esse dinheiro. Então o que você vai fazer com seu salário? Você vai redistribuir, você vai pagar, você vai deixar ele para os outros meses. Você não vai usar ele para pagar as dívidas daquele mês. Ou seja, se acontece algum problema na sua vida, como acontecem muitos problemas na nossa vida, não é um baque tão forte, né? E o YNAB, por mais que você pense, mas eu não quero guardar para o mês que vem, se você utilizar o aplicativo, eu garanto para você que ele automaticamente te força a guardar coisas para o próximo mês. E assim, é só utilizar o aplicativo para entender de fato. Uma coisa que é muito interessante no YNAB é conseguir associar os cartões de crédito. Inclusive o YNAB faz isso de uma forma que, a princípio, me pareceu muito estranho, porque ele coloca os cartões de crédito como uma dívida. E assim, se você for pensar, você pode estar se falando, né? Mas é óbvio que é uma dívida. Mas a forma como que o aplicativo coloca isso, ela te dá um baque. Então vamos supor que você está devendo 10 mil reais somando todas as suas faturas do cartão de crédito e você tenha 2 mil reais na sua conta agora. O YNAB vai fazer a conta que você tem no banco menos 8 mil reais, né? Ele vai subtrair os valores. Recentemente eles fizeram uma atualização que mudou a forma que isso aparece para você. Então, não exatamente vai estar desse jeito, na cara do aplicativo. Mas assim, de certa forma é isso que o aplicativo quer te mostrar. Que se você deve cartão de crédito, você está endividado. Independente de quanto você ganha. Se você deve cartão de crédito, você tem dívidas, né? Mas eu comprei para parcelar em 10 vezes porque foi melhor do que pagar à vista. Mesmo assim, você tem uma dívida, né? E o YNAB deixa muito evidente isso para você. Você tem uma noção de dinheiro muito melhor com o aplicativo. Agora, um grande problema do YNAB, na minha opinião, é o preço. Se vocês forem ver, ele deve estar custando assim em volta dos $100, o que é muito caro, né?
Tem até alguns comentários no Reddit discutindo sobre isso, né? Vale a pena gastar dinheiro num aplicativo que é para você poupar dinheiro? Vale a pena? E assim, de fato é uma pergunta muito boa, que eu ainda não tenho a resposta. Eu talvez terei ela daqui um ano, né? O que eu fiz? Eu vou dar a minha experiência. Eu peguei os 34 dias de graça do YNAB, são de graça esses 34 dias. Você pode fazer tudo, todas as funcionalidades do aplicativo nesses 34 dias. E quando acabou os 34 dias, ou na verdade umas 2 semanas antes, eu já mandei mensagem para o YNAB requisitando a minha conta de estudante. Ou seja, se você é estudante, você consegue 1 ano gratuito no YNAB. Isso é muito bom, né? Então eu imagino que você ou algum conhecido seja um estudante, tenha uma conta institucional, tenha um comprovante de uma universidade e consiga esse 1 ano grátis. E assim, se você acha que você não vai conseguir, eu recomendo então que você pelo menos teste o aplicativo, veja se ele faz sentido para você. Também existem algumas alternativas ao YNAB que são gratuitas, mas eu não recomendo você começar pelo gratuito. Eu recomendo você começar pelo YNAB. Se por acaso você sentir que não se adaptou, ou que você gostou muito, mas não tem dinheiro para pagar e também você não é estudante, o que eu recomendo é que você pegar os seus dados do YNAB e migrar para um aplicativo gratuito que segue a mesma lógica do YNAB. Um exemplo é o Actual Budget, ou seja, é um aplicativo muito parecido com o YNAB, segue a mesma lógica de envelopes, mas ele é gratuito. E você consegue fazer essa migração, sabe? Ela acontece de uma forma bem satisfatória até, é muito boa. Eu fiz o teste e realmente funcionou. Mas assim, o YNAB, na minha opinião, é muito melhor, né? Eu acho que até uma questão de gráfico, uma questão de você entender melhor, uma questão de popularidade do aplicativo, então existem muitas funcionalidades sendo desenvolvidas, uma comunidade extremamente grande nos Estados Unidos. Então assim, de forma geral, essas são as minhas opiniões. Eu ainda penso em fazer um vídeo mostrando o aplicativo, mostrando como que ele funciona, como configurar, mas eu peço que se vocês também estão nesse mundo aí perdido de aplicativo de finanças, façam um teste com a YNAB, lê um pouco da filosofia do sistema de envelopes para finanças, que é bem interessante, talvez vale muito a pena. Se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que queira seja mostrada no aplicativo, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau!